Pessoal, vamos para a revisão do 7º ano aí. Bom, nos estudos sobre movimento tiveram vários pensadores. O primeiro pensador foi Aristóteles. Aristóteles falava que todo o corpo deveria permanecer em repouso. Se não tivesse ação de nenhuma força, ele estaria em repouso. Então, sem atuação de forças, o corpo ficaria no repouso. Ou seja, se eu estivesse empurrando uma caixa, a hora que eu parasse de empurrar, de aplicar força, a caixa pararia. E era isso que Aristóteles defendia. Veio Galileu e falou que não, que na verdade todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O que ele fez? Ele explicou a história da bolinha. Quando eu solto uma bolinha, eu paro de aplicar força, mas nem por isso ela fica parada. Ela continua em movimento. Então, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Mas Galileu era um historiador do heliocentrismo e ele dizia que esse movimento era curvilíneo, né? O que Newton descobriu que não, que todo corpo, sim, tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo. E ele descobriu isso e formulou a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, né? E ele disse que o movimento era retilíneo com base num experimento idealizado, um experimento que não dá para a gente reproduzir, porque ele tem que tirar todas as ações de forças externas para ser reproduzido. Ele disse que se a gente jogar uma bolinha numa superfície totalmente lisa, sem ação de nenhuma força, nem atrito, nem força de resistência, ela não vai parar, ela vai andar infinitamente reta. E isso foi provado através desse experimento idealizado, que ele não conseguiu fazer. O Einstein veio logo em seguida dizendo que Galileu e Newton estão corretos. Realmente, a lei da inércia é verdadeira, mas que essas leis só valem para velocidades abaixo da velocidade da luz, ou seja, velocidade menor que 300.000 km por segundo. Em seguida, a gente começa a estudar o movimento, né? O movimento, ele é uma grandeza relativa. E se é relativo, quer dizer que depende de um referencial. O que quer dizer isso? Pode estar em movimento para um e em repouso para outro referencial. Então, o mesmo corpo ele pode estar tanto em repouso quanto em movimento. E para um corpo estar em repouso, eu preciso que ele tenha velocidade igual ao outro e distância constante com relação a esse outro corpinho, porque repouso também é uma grandeza relativa. Um exemplo é um moço passeando de carro e os pedestres na faixa. O homem no carro ele está em movimento com relação aos pedestres, porque ele tem uma velocidade diferente dos pedestres. A moça no carro está em repouso com relação ao homem do carro. Por quê? Porque eles estão com a mesma velocidade e a distância entre os dois está mantida constante. Mesmo que eles estejam em velocidade, para quem está parado, a distância dos dois é a mesma, sempre. Então, um em relação ao outro, eles estão em repouso. E todos, inclusive os pedestres que estão ali com velocidade zero, quer dizer, sem movimento, né? Todos estão em movimento com relação ao Sol. Por quê? Porque nós estamos sobre a Terra e a Terra faz um movimento de translação com relação ao Sol. Certo, pessoal? E essa foi a nossa revisão. Boa prova para vocês e até amanhã.